Olá, muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo, que é o primeiro de uma série de 3, de um recado que eu quero dar aí para esse momento peculiar que a nossa economia está passando. E a grande mensagem é que nada será como antes. E por que nada será como antes? A gente estava muito na expectativa de que tudo isso é temporário e daqui a pouco tudo volta, mas não é isso que a realidade está se mostrando. À medida que a gente atravessa esse momento que a gente está vivendo, tudo parece que está permanecendo. Mesmo que o pessoal faça, não tem novo normal, não tem novo normal. Não, independente, ninguém sabe exatamente qual é o novo normal, mas a gente sabe que tem algumas coisas que vieram para ficar, algumas transformações vão acontecer de qualquer jeito e a gente precisa estar preparado para elas. E ou a gente se prepara para um cenário de transformações radicais da economia, da sociedade e da nossa carreira, das nossas empresas, ou nós vamos ficar sempre na expectativa de uma retomada à normalidade que não virá, e quando vier vai ser tudo muito diferente. Então, para a gente entender quando eu falo que nada será como antes, a gente já está falando, por exemplo, quem viu os jornais esse começo de semana, que estamos falando de uma segunda onda na Ásia, em particular. Né? Tem um problema específico em Pequim nesse momento, mas mesmo os Estados Unidos, que vinha numa curva decrescente, volta a crescer, e as cidades do Brasil que estavam se preparando para reabrir, elas começam a dar passos para trás. Né? O que é essa segunda onda? Eu estou falando aquilo que eu falei, Pequim, Estados Unidos, existe muita incerteza em relação a vacinas, testes e tratamentos. A gente tem tido notícias de testes de vacinas nesse momento, mas ainda está tudo muito incerto. A gente tem experiências em outras pandemias de vacinas, como a do Zika vírus, por exemplo, ou mesmo a da SARS, em que a pandemia acabou antes da vacina ficar pronta. E um dos motivos da gente estar despreparado nesse momento é que a vacina da SARS não chegou a ficar pronta, porque a SARS, a pandemia, acabou antes de se concluir as pesquisas das vacinas, e aí as pesquisas foram engavetadas. Se a gente tivesse, como acontece nas gripes, uma vacina desenvolvida, seria muito mais fácil isso acontecer, mas não é o que a gente está vivendo neste momento no Brasil e no mundo. Né? E aí a gente está vendo claramente algumas mudanças de hábitos. Né? Eu coloquei essa foto aqui da Marco Polo, que já está redesenhando o layout de ônibus, porque como é que você mantém o isolamento no ônibus em que você tem aquela distribuição de poltronas em pares. Então, para você manter o mínimo de isolamento, vai ter que diminuir a quantidade de pessoas nos ônibus e fazer uma disposição de poltronas diferente. Algumas dessas coisas vão para a regulamentação, se não para a regulamentação brasileira, para regras internacionais, para padrões internacionais, e aí devem vir aí novas licenças e tudo mais. Você tem claramente uma tendência à redução de viagens, especialmente viagens corporativas, porque isso as empresas estão descobrindo que você não precisa ter um deslocamento tão grande de executivos. Então, embora o turismo de lazer, quando as coisas se normalizarem, ele deve retomar, o turismo de negócios, ele tudo indica que não volta no mesmo patamar, porque muito do turismo de negócios vai para o patamar vai ser resolvido por videoconferência, e as videoconferências estão vindo para a normalidade. Personagens como o do George Clooney em Amor Sem Escalas, por exemplo, já não vão, né, mais existir. Também isso vem com home office. Várias empresas, a XP fez um anúncio muito grande agora de toda uma reinvenção do negócio a partir do home office. Então o home office veio para ficar e isso muda várias coisas. Então a gente muda desde o mercado imobiliário como um todo, o investimento lá do fundo de investimento imobiliário, até o restaurante que foi aberto para vender comida para pessoas que trabalham em áreas de escritório. Esse restaurante não volta para a normalidade, porque se ele contou que lá na Faria Lima ele ia ganhar dinheiro vendendo para os funcionários de escritório, esse pessoal vai para home office e já não vai fazer mais sentido.
né? E a digitalização, a transformação digital está sendo acelerada e isso também é um caminho sem volta. E no Brasil a gente tem um cenário mais complexo, porque não só por conta da Covid como um todo, que estão aqui de crise mais prolongada, mas a gente tem alguns atrasos. Tem um problema sério de desindustrialização no Brasil, que já vem de 20 anos. A participação da indústria no nosso PIB está diminuindo de tamanho e não é simplesmente porque ela se tornou mais produtiva, mas porque a gente perdeu o mercado para indústrias fora do Brasil e isto nos afeta. Muito da nossa dificuldade de resposta à Covid tem a ver com a fragilidade do nosso parque produtivo. A gente não conseguia produzir reagentes aqui, a gente não conseguia desenvolver testes made in Brasil, não conseguia desenvolver aqui respiradores brasileiros, mas também estamos atrasados no 4.0, e aí não só a indústria, né? Estamos atrasados em relação ao 5G, estamos atrasados em relação ao e-commerce, estamos atrasados em relação a vários protocolos de digitalização que nos deixariam mais preparados para o momento de transformação que a gente está vivendo. Então, nada será como antes, aquilo que a gente falou. E aí vamos entender um pouquinho o que acontece com as empresas na crise, né? A gente está vivendo A gente tem basicamente 3 ciclos, né? Alguns negócios morrem, muitos negócios morrem. Também nascem negócios novos e alguns negócios se reinventam e sobrevivem. E eu trouxe um pouco esse quadro do BCG, do Boston Consulting Group, que mostra algumas perspectivas aí que a gente tem. Então, congelamento da economia, travada de capital. Então, a gente tem aí cenários que tendem a potencializar o impacto econômico da crise, muito porque o dinheiro não está circulando e porque o capital, ou ele está guardado, ou ele foi destruído mesmo na riqueza, né? E isso é importante, que essa é a lógica de por que os negócios morrem. Em grande parte, os negócios morrem porque a economia congela. Numa crise, as pessoas param de consumir. Nesse momento que a gente está vivendo, por conta da pandemia, as pessoas pararam de consumir muito por conta do isolamento que foi necessário, e aí o fluxo de dinheiro parou. Então, quem tem dinheiro, guardou. Também, aí os negócios são mais dependentes de presença fixa, são impactados. Mas um efeito que acaba atrapalhando a retomada lá na frente é que você tem uma destruição muito grande de capital. Então eu trouxe esse gráfico aqui, que é um gráfico histórico de 100 anos do índice Dow Jones nos Estados Unidos. E olha aqui o impacto, né, da crise de 29 aqui no começo e alguns impactos depois de algumas crises, por exemplo, de 87 aqui no final, e a crise financeira de 2008. Quando você tem uma queda acentuada dessa no gráfico de um índice de mercado de capitais, o que você tem basicamente é uma destruição da poupança das pessoas. As pessoas guardaram seus dinheiros em investimentos nos mercados de capitais e esse investimento perdeu valor. Então é como se o dinheiro das pessoas fosse destruído junto. É o equivalente na história recente do Brasil ao confisco da poupança, tá? Em termos de destruição de riqueza. E gera o mesmo impacto. Então, quando o dinheiro para investir ele está guardado em ativos que perdem valor, e aí você tem uma destruição dessa, esse dinheiro diminui. Então, o recurso que você tem para investir na economia como um todo, a poupança do país também diminui. E aí, quem está alavancado, quem depende de dívida, também sofre porque, não só porque ele não consegue rolar a dívida, não consegue pegar novos empréstimos, mas ele também porque não tem, né, de onde tirar, não tem dinheiro para ser emprestado, mas também ele não tem demanda, então ele acaba sendo sufocado nas duas pontas, na ponta financeira e na ponta mesmo operacional de negócio. Mas alguns negócios novos nascem, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos interessantes de negócios que apareceram nas crises. Na crise de 29, o cinema e os quadrinhos eles tiveram uma explosão muito por conseguirem oferecer entretenimento a um custo muito baixo. Então, essa capa da Marvel aqui, com o Namor enfrentando o Tocha Hormona em Nova York, ela não está aqui à toa, ela está aqui porque tem 10 centavos, aqui é o preço da revista. Então, uma publicação que consumo de massa a 10 centavos. Da mesma forma, essa sala de cinema
que está aqui a 5 centavos. Então, os cinemas cresceram muito baseado na oferta de entretenimento a custos muito baixos. Da mesma forma, na crise de 2008, você tem uma resposta que é uma reação ao excedente bancário. Então, você tem o Bitcoin nascendo como a base de toda uma plataforma, que depois surgem as fintechs, o blockchain e tudo mais, mas como uma reação à concentração bancária. Então, o mercado fala, puxa vida, a gente não pode depender dos bancos, porque quando os bancos erram, a economia toda sofre. Então surge toda uma nova plataforma tecnológica para correr por fora. Então, negócios nascem porque produtos surgem mais baratos, porque tem novas necessidades. Neste momento, tudo que é ligado à saúde está crescendo muito por conta do impacto da crise, é uma crise de saúde, e aí afeta junto, certo? E alguns negócios se reinventam. Eu trouxe aqui 2 exemplos de grandes empresas que cresceram nas crises. Em, em plena crise do setor de internet, a Apple lançou o iPod e começou a sua expansão, de transformando a gigante que a gente conhece hoje. Então, o mercado de internet estava em crise, mas a venda de música pela internet cresceu. Da mesma forma, na crise de 2008, você tem a fusão da Sadia com a Perdigão, surgindo a BRF. Então, fusões e aquisições, crises são oportunidades de grandes empresas surgirem pela compra de empresas menores ou pela fusão de empresas mais fragilizadas. Novos modelos de negócio aparecem e tudo mais. Então, nas crises, você tem toda uma transformação. E aí a grande pergunta que a gente tem que se fazer é se a gente quer ser o líder da transformação ou se a gente quer ser liderado. Né? E aí a gente precisa entender que tem algumas perspectivas para os negócios, que algumas perspectivas estão vendo nesse momento. Negócio com menos redução de contato, com novas regras, com novas regulações sanitárias, com modelos de negócio mais online, com transformação digital acelerada. E aí o exemplo da retomada dos drive-ins, né? Porque quer dizer, não é simplesmente a volta do... Não é simplesmente o e-commerce, mas você tem o contact free, né? Tudo que garante o distanciamento das pessoas. E as perspectivas também para as carreiras, né? As competências digitais vão ser cada vez mais requisitadas nesse momento, vão trabalhar em equipes remotas, então a capacidade de você manter um fluxo de comunicação nas equipes remotas, e aí para entender essas competências novas, tem que correr com os cursos online, com diploma, e também perspectivas internacionais de trabalho. Então esse é o grande momento que a gente está vivendo agora de transformação. E no vídeo de amanhã, eu vou aprofundar um pouco de como a gente mapeia para onde seguir neste momento, ok? Então eu te aguardo aqui no nosso próximo vídeo e muito obrigado por ter chegado até aqui.